Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Esse é mais um vídeo da série sobre tabelas dinâmicas no Microsoft Excel. Se você está chegando aqui agora, se você é novo, esse é o terceiro vídeo da série. Eu já venho falando sobre a construção de tabelas dinâmicas no Excel, sobre boas práticas e o que a gente pode fazer para otimizar o trabalho com a tabela dinâmica. Então, se você está chegando agora, se você é novo ainda na utilização de Excel, está aprendendo a trabalhar com tabela dinâmica, eu sugiro dar uma olhada nos dois vídeos anteriores dessa série. Eu vou deixar os links aqui na descrição para ficar mais fácil, para que você possa acompanhar aí dentro dessa sequência que a gente está fazendo. Nesse terceiro vídeo, eu vou falar um pouco sobre como a gente pode manipular os dados dentro da tabela dinâmica para poder obter um melhor resultado. Então, existem muitas situações, existem muitos recursos dentro das tabelas dinâmicas que as pessoas acabam não conhecendo e aí não conseguem obter a produtividade adequada ou não conseguem explorar melhor os resultados da tabela dinâmica. Então, essa é a ideia aqui hoje. Bom, como você já sabe, a gente tem uma listagem de treinamentos aqui na planilha original. É uma empresa que fez vendas de treinamento, então a gente tem todas essas informações ao longo do tempo e a tabela dinâmica que a gente está criando é justamente para poder organizar esses dados, para poder agrupar esses dados de uma maneira adequada, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, e são práticas que eu uso no meu dia a dia, né? Por exemplo, aqui eu estou consolidando a informação do faturamento por treinamento. Então, o faturamento, normalmente, como ele é um valor numérico, quando a gente joga ele aqui na parte de valores, ele apresenta o resultado como soma de e aí o nome do campo, porque o nome do campo que eu estou utilizando agora para gerar essa informação é o faturamento. O que a gente pode fazer? Eu posso clicar aqui em soma de faturamento e clicar em configurações do campo de valor. Esse é um recurso muito importante. Ele vai oferecer uma série de funcionalidades para a gente quando a gente quiser tratar desse campo especificamente. Então, se você quiser sempre trabalhar com os valores aqui para poder, por exemplo, formatar ou trocar o nome ou qualquer coisa assim, se você clicar nesse campo e clicar em configurações do campo de valor, você vai ter várias opções aqui. Uma das opções iniciais é trocar o nome, né? Mas antes de trocar o nome, eu vou clicar aqui em formato do número, porque eu vou formatar a maneira como esse valor vai ser apresentado. Então, a princípio, ele está sendo exibido como geral. Eu vou colocar aqui como contábil, porque eu gosto bastante do formato contábil e porque a gente está usando aqui, nesse caso, valores monetários, e vou remover as casas decimais. Vamos imaginar que a casa decimal para mim não é importante nesse momento. Vou colocar aqui o valor contábil, então eu já estou aplicando um formato padrão para esse campo faturamento. Uma outra coisa que eu posso fazer também é tirar esse soma de. E aí aqui tem uma dica, né? Se a gente tira o campo soma de faturamento, quando eu clicar em OK, eu vou ter um erro, porque ele vai dizer para mim, deixa eu só tirar o som aqui, senão ele vai ficar aparecendo som no nosso vídeo, mas o que vai acontecer é, toda vez que eu clicar em OK, ele vai dar um erro, o Excel vai dar um erro para mim, dizendo que, olha, já existe um campo com esse nome na tabela, então você não pode usar o faturamento porque ele faz parte dos campos originais. O que eu posso fazer é dar um faturamento, espaço, e aí quando eu coloco o espaço aqui, o espaço é um caractere válido, então o Excel vai deixar passar. Então, eu sempre trabalho com essa formatação. Eu formato os campos numéricos, os campos de valor, para poder facilitar o meu trabalho, tá bom? Uma outra coisa também muito interessante que a gente pode fazer é o seguinte: imagina que você tenha que saber, por exemplo, o faturamento por treinamento, né? Então, eu tenho aqui o valor do faturamento por treinamento, mas eu também quero saber, por exemplo, também preciso saber qual foi o número de turmas que a gente teve. Então, qual foi o número de turmas que nós tivemos para cada treinamento? Quantas turmas eu tive de Access, quantas turmas eu tive de Excel, quantas turmas eu tive de PowerPoint e assim por diante. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que você pode duplicar os campos aqui na área de valores. Então, por exemplo, eu estou usando o faturamento para obter a consolidação final, eu posso trazer o faturamento aqui também, de novo. E quando eu trouxer o faturamento de novo, ele vai novamente somar o faturamento, eu posso clicar aqui no campo, né, na soma do faturamento, configurações do campo de valor. E aí uma coisa muito interessante que você pode fazer é, você pode trocar a maneira como o campo é resumido.
Então, normalmente, o campo é resumido pela soma, porque ele é um campo do tipo número, ele é um campo numérico. Mas você pode usar outras métricas também. Então, eu posso consolidar essa informação através da contagem, eu posso consolidar a informação através da média, da máxima, do mínimo, posso obter o produto, o desvio padrão, enfim. Mas aqui, nesse caso, como eu quero saber o número de turmas, eu posso usar a contagem. Aí eu vou lá no formato de número, coloco como número 100 casas decimais. Vou colocar o separador de milhar, porque se eu tiver, por exemplo, 1.000 turmas, 2.000 turmas de um determinado treinamento, eu vou conseguir ter essa informação de uma maneira mais adequada. E aí aqui, ao invés de ficar contagem de faturamento, eu posso colocar número de turmas. Ou quantidade de turmas, talvez para reduzir um pouco mais o meu espaço. Posso colocar quantidade de turmas. Quando eu fizer isso, dou OK. Então, eu sei que eu tive um faturamento de R$ 223.430 para o treinamento de Access, que foi resultado de 32 turmas, né? Então, nós tivemos 32 treinamentos de Access. Excel a gente teve 337 mil, que foi resultado de 51 turmas, e assim sucessivamente. Então, o nosso total geral de faturamento é de R$ 2.417.460, com um total de 297 turmas realizadas. Então, sempre quando a gente estiver trabalhando aqui, a gente pode trabalhar com esses resultados, né, configurações do campo de valor, e eu posso tanto formatar o número, trocar o nome do campo, ou até mesmo trocar a maneira como o valor é exibido para mim, trocar a maneira como o valor é consolidado. Uma outra coisa também muito interessante que a gente pode fazer é com relação a como as informações são exibidas aqui dentro, no campo de linhas, tá? Então, olha só que interessante. Eu vou pegar aqui e vamos imaginar que eu queira saber, por exemplo, o nível. Então, se eu jogar o nível dentro do treinamento e trocar o meu layout, vamos trocar o layout da tabela dinâmica para ser o layout compacto, por exemplo, eu vou saber que eu tenho treinamento de Access, níveis avançado, básico e intermediário. Aí eu tenho o valor individual de cada treinamento e o valor total do faturamento, o número de turmas de cada treinamento de acordo com os níveis e o total de turmas aqui. Então, essa informação é uma informação muito relevante, uma informação importante, mas tem um ponto aí que não está legal, que é o seguinte: quando eu olho para como as turmas estão distribuídas, o Excel, por padrão, vai organizar essa informação em ordem alfabética. Então, eu tenho Access, avançado, pela letra A, depois básico, pela letra B, e depois intermediário, pela letra I. Então, eu não tenho a sequência como a turma é realizada, né? Porque normalmente ela seria básico, intermediário e depois avançado. Então, eu não tenho essa informação aqui organizada de uma maneira mais adequada. Imagina que você estivesse trabalhando, por exemplo, com prioridade. Então, você tem alta, média e baixa. Se você colocar um campo, se você tiver um campo prioridade e jogar ele aqui na tabela dinâmica, o Excel vai organizar não por alta, média e baixa, mas sim por alta, baixa e média, porque é a sequência alfabética que ele vai considerar. A mesma coisa se eu estivesse trabalhando com o período. Ó, eu vou remover o nível aqui temporariamente e vou jogar o período. É a mesma coisa, ó, ele está trabalhando sábado, diurno e noturno. Teoricamente seria diurno, noturno e sábado. Então, eu tenho que trabalhar com essa configuração aqui, que é uma coisa bacana. O que eu posso fazer? E que muita gente não sabe, né? Se você clicar na tabela dinâmica, quando você clicar com o botão direito em um determinado elemento, por exemplo, no nível básico, você vai ter uma opção aqui chamada mover. E aí você pode mover para o início, para cima, para baixo ou para o final. Então, olha só que interessante. O treinamento do módulo básico deveria ser sempre o primeiro item da lista. Então, quando você tem o treinamento e depois o nível, o primeiro nível a aparecer, o primeiro nível que é apresentado, deveria ser o nível básico. O que eu posso fazer? Eu posso clicar com o botão direito no nível básico, clicar aqui em mover e colocar para o início. Então, eu vou perceber que para todos os treinamentos, o básico já vai ser o primeiro item. Ó, básico aqui no Excel, no PowerPoint, no Project e no Word. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, com o avançado. Depois do básico, viria o intermediário. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o avançado e jogar ele para baixo. Eu posso clicar com o botão direito nele, mover e mover para o final, ou mover para baixo nesse caso, porque eu só tenho mais um nível. Então, eu vou mover para o final. Então, eu vou ter aqui a informação de maneira correta. Básico,
intermediário e avançado, que é o adequado para ser apresentada essa informação. E o mais legal disso é que você tem a informação sendo apresentada de maneira correta, sem deturpar, ou seja, sem alterar o layout do seu relatório, e a informação já é propagada, né? Eu faço aqui, por exemplo, para o Access, e ele já propaga essa informação para todos os outros grupos, né? O Excel, o PowerPoint, o Project, o Word e assim por diante. Então, isso aqui é muito legal. Terceira dica, eu vou remover aqui o treinamento e o nível. Vamos imaginar que a gente estivesse trabalhando com o cliente. Então, eu tenho aqui o cliente e tenho o faturamento por cliente. Vou remover aqui a quantidade de turmas. Quando eu tenho aqui o faturamento, eu tenho a informação de quais são os faturamentos que eu tenho para todos os meus clientes, porém, a informação ela não está organizada de uma maneira que eu consiga saber qual foi o cliente com o qual eu obtive o maior faturamento. Por quê? Mais uma vez, a informação está organizada em ordem alfabética pelo nome do cliente. Então, toda vez que você estiver trabalhando aqui com o seu relatório de tabela dinâmica, se você quiser saber, por exemplo, quais são os meus clientes com maior faturamento, organize os maiores faturamentos no início e os menores faturamentos no final, por exemplo. Quando você tiver esse tipo de organização, você pode clicar com o botão direito na tabela dinâmica e aí você tem a opção classificar. Quando eu vier aqui em classificar, eu tenho mais opções de classificação, e aí eu posso dizer, por exemplo, que eu quero classificar em ordem decrescente, e ao invés de usar o cliente como referência, eu vou usar o faturamento, que é justamente o que eu preciso. Quando eu vier aqui no faturamento, eu posso clicar em OK. E aí eu sei que o meu melhor cliente é o online shopping, com o qual eu tive um faturamento de R$ 290.070. Se eu descer aqui para o final, o cliente que eu tive o menor faturamento dentro do período que eu estou analisando é esse Elk Technologies, que foi um faturamento de 8.020. Então, toda vez que você tiver que fazer algum tipo de classificação nos dados, você pode simplesmente vir aqui, clicar com o botão direito e pedir para classificar. Uma outra opção também que você pode utilizar, que é muito interessante e muito relevante na tabela dinâmica, é a opção de filtro. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma lista de clientes muito grande e eu quero me concentrar só nos 5 primeiros clientes, ou seja, quais são os 5 primeiros clientes com os quais eu tive o maior faturamento, por exemplo. Então, se eu vier aqui e clicar com o botão direito no nome dos clientes, eu posso vir aqui em filtrar, e aí eu tenho uma opção aqui de 10 primeiros. Olha que interessante. E aí eu posso falar para ele, olha, me exiba, né, ou apresente a informação levando em consideração apenas, por exemplo, os 5 primeiros clientes por faturamento. Quando eu clicar em OK, quais são os meus 5 primeiros clientes por faturamento? Online Shopping, Green Card, Greenwood, Creative Fragrance, Sedutora Moda Feminina e Governo do Estado do Ceará. Esses foram os cinco primeiros clientes com os quais eu obtive o maior faturamento dentro da minha empresa. Muito legal também, porque você pode manipular os seus dados e apresentar os resultados da sua tabela dinâmica de uma maneira mais adequada, ou seja, respeitando aquilo que você precisa. Tá bom? Se eu quiser remover o filtro, basta eu clicar aqui com o botão direito de novo, filtrar, limpar o filtro vai ser removido. A última dica desse vídeo é o seguinte, eu vou tirar aqui o cliente e vou colocar o vendedor, por exemplo. E aí, quando eu colocar o vendedor, eu vou descobrir quais são os vendedores que eu tenho o maior faturamento. Então, por exemplo, eu tenho o Álvaro, não o maior faturamento, porque ele está organizado aqui por ordem alfabética, mas se eu quisesse organizar por ordem de faturamento, também seria simples. Mas, por exemplo, o Álvaro vendeu 120 mil reais, né, dentro do período que eu estou analisando. O Arthur, 104 mil. O Christian, 127 mil. O Cristiano, 144. E assim por diante. O total de faturamento que a gente teve foi de 2.417.000 reais. E se eu quisesse saber, por exemplo, qual é a participação de cada um dos vendedores em relação ao faturamento? Então, qual é, dentro desse bolo aqui de 2.417.000, qual é a participação de cada um dos vendedores, né? Como é que eu poderia obter esse resultado de maneira simples? Eu posso voltar aqui na opção de faturamento. Olha que legal. Se eu vier aqui no faturamento, clicar em configurações do campo de valor, eu tenho uma opção chamada mostrar valores
como. E quando eu clicar em mostrar valores como, você tem a opção de colocar, por exemplo, o percentual do total geral. Nesse caso, eu poderia usar o percentual do total geral, porque eu só tenho esse total aqui embaixo, ou poderia usar o percentual do total de colunas, que é justamente o total que eu tenho aqui embaixo também. Se eu clicar, por exemplo, em percentual do total de colunas, eu vou descobrir que o Álvaro, ele representa, as vendas do Álvaro dentro do total da nossa companhia representa 4,99%. O vendedor que tem maior participação nas vendas da nossa empresa é a Kátia, como a gente pode ver, com 9% das vendas, né? Então, 9% de todo o faturamento que a gente teve dentro da nossa empresa foi gerado pela Kátia. Se eu trocar aqui o rótulo e sair do vendedor, por exemplo, e ir para o treinamento, eu vou ver essa informação por treinamento. Então, dentro da nossa empresa, quais são os treinamentos com maior faturamento? E aí a gente tem aqui a informação de que o Access representa 9% do total do faturamento, o Excel 13%, o PowerPoint 4%, o Project 66% e o Word 5,74%. Então, é muito legal porque a gente consegue exibir essa informação. Algumas pessoas perguntam, mas eu posso exibir o percentual de participação e também o montante, o valor total? Posso. Eu posso vir aqui, pegar o faturamento, jogar de novo para cá. E aí o faturamento, toda vez que eu jogo o campo, ele faz o cálculo com aquele campo. Então, o valor de participação do faturamento, por exemplo, não vai ter nenhuma influência no total do faturamento quando a gente jogar ele lá de novo. Eu posso vir aqui, clicar em configurações do campo de valor, clicar em contábil de novo, fazer todo aquele processo. Posso chamar esse campo de faturamento. O faturamento espaço eu já usei, então eu vou usar o faturamento de novo. Posso inverter o posicionamento deles e posso, inclusive, trocar o nome do segundo campo. Ao invés de ser faturamento, vai ser percentual de participação. Por exemplo. E aí, quando eu colocar o percentual de participação, eu sei que o faturamento do treinamento de Access foi de 223 mil. E em relação ao total de 2.417.000, que é o faturamento total da nossa companhia, o Access tem uma participação de 9,24%. Enquanto o Project, né, que é o carro-chefe da nossa companhia, como a gente pode ver, o faturamento total foi de R$ 1.602.690, o que representa um montante de faturamento da grandeza de 66,30%. Então, muito legal essa visualização. Lembrando que, eu só vou tirar o faturamento aqui rapidamente. Se eu combinar, por exemplo, o treinamento, perdão, com o nível, como a gente tinha feito anteriormente, né? Eu tenho aqui a informação quebrada por cada nível, né? Se eu jogar essa informação para cá, a informação também vai estar disponível. Então, por exemplo, se eu quisesse analisar qual que é a participação de cada um dos níveis, ó, se eu pegar o Access, como a gente viu, né, ele representa 9,24%. O Access módulo básico, em relação ao faturamento, aqui se a gente pegar só a coluna de nível básico, o Access representa 8,12% do faturamento de treinamentos do nível básico, o Excel 12%, o PowerPoint 8%, o Project 57% e o Word 13. E aí a gente consegue analisar aqui individualmente também os valores que a gente está querendo saber, né? Então, se eu analisar por coluna, por exemplo, para entender o percentual de participação de cada treinamento, é possível saber isso por nível. Se eu quiser saber pela linha inteira, por exemplo, eu poderia vir aqui, clicar no percentual de participação e trocar a informação, ao invés de ser o percentual de colunas, trocar para o percentual total de linhas. E aí a gente teria essa informação aqui disponível para nós. Por exemplo, o Access, né? Se a gente for analisar o treinamento de Access, o carro-chefe é o treinamento do módulo avançado, do nível avançado, porque ele representa 60,22% das vendas. O Excel, o treinamento de Excel avançado, né, também é o carro-chefe, 63%. Então, de todas as vendas que a gente faz de Excel, 63% são de treinamento avançado. O mais equilibrado aqui, como a gente pode ver, é o Word, né? O PowerPoint e o Word. O PowerPoint, de todas as vendas, 22% são básico, 34% intermediário e 43% avançado. E o treinamento de Word, 29% das vendas do Word no total geral, 29% são nível básico, 28% são nível intermediário e 42% são do nível avançado.
Então, é importante que você conheça e saiba como trabalhar todas essas opções para que você possa construir as suas tabelas dinâmicas de acordo com a sua necessidade, apresentando a informação que é necessária ou que foi solicitada para aquele momento. Tá? Uma última dica aqui que eu vou dar também para esse vídeo é o seguinte: uma coisa que eu gosto de fazer também nas tabelas dinâmicas é assim. Eu clico com o botão direito na tabela dinâmica e aí você tem aqui opções da tabela dinâmica. Eu gosto de remover ou de desmarcar essa opção ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Por que isso? Imagina que você está fazendo atualizações, você está trocando os campos, você trocou aqui do treinamento e trouxe para o período, por exemplo. Então, toda vez que você faz isso, eu não sei se vocês perceberam, mas eu vim aqui e ajustei a largura das colunas. Daí, toda vez que eu vou e tiro uma informação, eu faço uma atualização, por exemplo, eu vou tirar o período e vou colocar o cliente, por exemplo, o tipo, sei lá. As colunas elas vão se ajustar novamente para respeitar o espaço necessário para a exibição integral da coluna. E isso acaba sendo uma coisa chata. Toda vez que você atualiza a tabela dinâmica, você tem que refazer o ajuste das colunas, o ajuste da largura das colunas. Então, o que você pode fazer aqui é o seguinte: você pode clicar com o botão direito na tabela dinâmica, opções da tabela dinâmica e desmarcar essa opção de ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Quando você fizer isso, você dá OK. E aí, agora, eu posso ajustar a largura da maneira como eu queira. Então, vamos imaginar que essa largura é a largura adequada para mim, a largura que eu gostaria que as informações fossem disponibilizadas. Quando eu remover, por exemplo, o tipo e colocar uma outra informação, vamos voltar aqui com o treinamento, a largura vai se manter, ela não vai ser mais ajustada pela tabela dinâmica de maneira automática. E aí isso garante que eu mantenha o meu layout sólido, eu posso mudar aqui o treinamento, colocar o período, por exemplo, ou fazer outras combinações e não vou ter nenhum problema de ter que ficar reajustando essas informações, de ficar reajustando a largura das colunas, tá bom? Então, essas são as dicas de hoje para a gente poder dinamizar o nosso trabalho, para que a gente possa ajustar a nossa tabela dinâmica de maneira mais adequada. Fica ligado aí no canal, se você não é inscrito, convido você a se inscrever, porque eu sempre estou postando novidades, sempre estou postando dicas e truques aqui com Excel, com Project, com Power BI, com Project Online, e vou sempre procurar trazer aí coisas interessantes, relevantes para ajudar na sua produtividade no seu dia a dia. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, se você quiser propor um tópico aqui para a gente discutir no canal, fica à vontade. É só propor que a gente vai colocar na fila aí para fazer. Vamos deixar registrado a solicitação para poder fazer um vídeo aí sobre um tópico que talvez você queira saber um pouco mais. Também, em caso de dúvidas, qualquer coisa, só escrever aqui, deixa o seu comentário que eu vou estar respondendo isso daí assim que possível. Uma última informação: se você quiser trabalhar com essa planilha para você poder trabalhar criando as suas próprias tabelas dinâmicas, fazendo os seus próprios exercícios, fazendo os seus próprios, suas próprias simulações, eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo para que você possa baixar essa planilha que eu estou usando aqui como referência e fazer você mesmo as suas tabelas dinâmicas, fazer você mesmo as suas experiências, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo, até mais!